Olá, doutores, um bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você vai assistir este vídeo. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês como é a minha carteira nos Estados Unidos. Eu invisto através de ETFs, vou deixar um vídeo aqui no final para que vocês possam assistir. Eu compartilho muito investimento através de ETF. Isso aqui não é dica de investimento, não estou dando dica, mas assim, está dentro do meu perfil. Possa ser que para você não se encaixe bem em investimento através de ETFs, mas eu gosto de investir através de ETFs. E vou deixar, como eu disse para vocês, no final, a explicação, a justificativa, o porquê eu assim adoto esse estilo de investimento. Tudo vai de acordo com o seu perfil de risco. Nós sabemos que nós temos o agressivo, o moderado, tá? E o perfil conservador. Então, isso vai muito de perfil para perfil. E muitas vezes também tem gente que não gosta assim, de seguir um perfil a fio da espada, mas prefere adotar um estilo mais agressivo. Tem gente que tem uma idade de perfil moderado, mas adota uma personalidade agressiva dentro do investimento. Possa ser que você seja um desses, mas eu costumo seguir a risco. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para investir através de ETFs. Lembrando que a palavra diversificar não significa você colocar todo tipo de investimento na sua carteira porque alguém falou ou porque alguém te orientou. Não é bem assim, porque você viu um vídeo, achou interessante, porque deu certo para aquela pessoa. Não é bem assim que tem que ser. Então, diversificar não é isso. Às vezes você tem um monte de ativo na sua carteira. Por exemplo, você tem um monte de ETF e muitas vezes você tem 5 ETFs e 3 deles fazem a mesma função, cumprem a mesma função. Então, você está ali com sobreposição e isso não faz sentido nenhum. Então, seja para qualquer tipo de investimento, você precisa entender qual a função daquele ativo na sua carteira, ou por que você quer ele na sua carteira. Hoje, eu, por exemplo, estou posicionado no mundo inteiro, ou seja, através do mercado americano. Quando eu falo de investir em dólar, eu não estou falando de investir só nos Estados Unidos. Eu invisto também em dólar, mas fora dos Estados Unidos é o que nós vamos ver agora aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês que através dos ETFs eu estou posicionado nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Vê que coisa bacana. Então, isso me faz estar tranquilo. Eu montei essa carteira e já vou seguir ela, com certeza, para minha aposentadoria. Estou super tranquilo em relação a isso. Lembrando, repito, não é dica de investimento. Tá bom? Então, vamos aqui mostrar aqui para vocês como é que eu faço a divisão desse ETF na minha carteira. Então, hoje eu vou começar uma série sobre ETFs. Então, hoje eu vou iniciar falando quais eu tenho na minha carteira e o porquê eu tenho eles. Tá bom assim? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui, como eu disse para vocês, a divisão da carteira. Então, eu tenho ETFs dentro dos Estados Unidos, eu tenho ETFs mercado desenvolvido e emergentes fora dos Estados Unidos. Eu tenho um ETF só de mercados emergentes, no qual o Brasil está inserido. E eu tenho um ETF, aquele que eu chamo de estabilidade. Aqueles ETFs que vão dar uma certa segurança à minha carteira, independentemente do momento, principalmente em momentos de crise. Então, eu classifiquei também esses ETFs como ETFs de estabilidade. Vamos seguindo aqui agora. Vamos falar agora primeiro sobre os ETFs dentro dos Estados Unidos. Lembrando que eu deixei alguns ETFs que estão também que eles investem apenas dentro dos Estados Unidos, tá? Dentro dos Estados Unidos. Mas aqui embaixo, nos ETFs de estabilidade, eu vou mostrar para vocês ETFs que estão que investem dentro dos Estados Unidos. Mas eu preferi separar aqui só para uma questão didática. Então, não sei se vocês entenderam, esses ETFs de estabilidade são ETFs que investem dentro dos Estados Unidos, mas eu coloquei ele aqui separado, ok? Então, vamos primeiro agora para os ETFs que investem dentro dos Estados Unidos. Olha só, aqui está a relação desses ETFs, né? O IJR, o SCHD, o VNQ, o QQQ, o SMH, o VUL e o URA. Eu tenho certeza que os senhores conhecem bem, né, esses investimentos, esses ETFs aqui. Vamos lá, o IJR
Ele é um ETF de small cap. Vocês têm aproximadamente aqui quase 600 empresas que têm potencial de crescimento. Então, por isso que eu coloquei na minha carteira, porque a gente também tem que se posicionar dessa forma, entendendo, através de muito estudo, que esses ativos também, eles podem, essas empresas podem crescer, podem desenvolver, em se tratando que elas estão no maior mercado capital do mundo, que é os Estados Unidos. Então, eu tenho esse IJR, são small caps. Aí você olha assim, small caps são, como eu falei para vocês, são aproximadamente 600 empresas, aproximadamente. Mas se você observar, se a gente pegar um small cap dessa aqui, a gente pega aqui, por exemplo, um fundo imobiliário. O maior fundo imobiliário que você tiver aqui no Brasil não bate uma small cap dessa aqui, porque nós estamos falando do maior mercado capital do mundo, que é os Estados Unidos. Aqui você tem o SCHD, tá? Que são as 100 empresas, são 100 empresas que pagam dividendos com muita constância, com muita segurança. Pode estar a crise que tiver dentro dos Estados Unidos, essas empresas se mantêm pagando dividendos. Com isso, isso gera um fluxo de caixa, né, dentro da carteira. É importante. A mesma coisa como muitos fazem aqui no Brasil, colocando alguns fundos imobiliários, nos Estados Unidos são REITs. Aqui no Brasil, muita gente coloca fundos imobiliários justamente para dar um fluxo de caixa. Você vê o sujeito está investindo para crescimento, mas aí você não entende porque o cara muitas vezes tem fundo imobiliário na carteira, justamente para isso, para fazer ter um fundo de caixa, né, um fluxo de caixa, digo, dentro da carteira. Então, essas empresas que estão aqui dentro desse SCHD são 100 empresas que pagam com constância dividendos. Pode estar que se estiver nos Estados Unidos, elas se manterão pagando os dividendos, né, com constância. Aqui você tem o VNQ, que é o ETF de REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Aqui você tem o QQQ, que é o ETF de tecnologia. A gente não pode deixar de ter tecnologia também na nossa carteira. SMH, que são os semicondutores. Não se esqueçam que vocês estão me assistindo agora, porque o seu computador, o seu controle, o seu celular, tudo que você tiver aí eletrônico, ele contém semicondutores. Então, isso aqui é uma coisa que só vai crescer, tá? Só vai crescer, só vai bombar. Então, eu preferi colocá-lo também na minha carteira. Eu gosto desse ETF aqui. Aqui você tem o VUL, que é bem tradicional, se sabe, né? São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Veja, enquanto você tem aqui o IJR, que são as small caps, que são aproximadamente 600 empresas em crescimento, aqui você tem as maiores, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, através desse VUL. O SPY faz a mesma coisa, investe também nas 500 maiores empresas do S&P 500. E aqui embaixo você tem o URA, que é o ETF de urânio, que eu acho também importante ter na minha carteira. Então, esses aqui, ó, são os ETFs que eu, dentro dos Estados Unidos, lembrando que eu falei para vocês que ao final também ali nos ETFs de estabilização, de estabilidade na carteira, também estão dentro dos Estados Unidos, mas a princípio, inicialmente, esses aqui são os que eu tenho na carteira. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses. Eu tenho certeza que você, quem investe nos Estados Unidos, com certeza tem o VUL. Você vai falar que tem o VUL, o VNQ também, o QQQ também. Tem agora o QQQM, mas que é a mesma função do QQQ. A diferença é que o QQQM ele é um pouco mais barato, mas cumpre a mesma função. E tenho certeza também que você vai dizer que tem o SCHD, esses ETFs que pagam com dividendo de forma constante. Talvez você não tenha visto ainda esse IJR, né, que é o ETF de Small Cap. Vamos lá. Aqui a gente tem, como eu falei para vocês, agora eu vou falar o ETF que investe fora dos Estados Unidos, em mercados emergentes. Ou seja, por isso eu coloquei aqui o crescimento estrutural, ou seja, mercados emergentes são empresas que estão no mercados emergentes, e o Brasil está incluído, e muitos países, são aproximadamente, no mínimo, 20 países de mercados emergentes. Eu tenho aqui o VWO, tá? Por isso eu coloquei na carteira. Ele investe fora dos Estados Unidos, em todos os países emergentes.
Aqui eu tenho o mercado desenvolvido fora dos Estados Unidos. Então, o VXUS, né, eu falo aqui em intercâmbio amplo, porque ele investe no mercado desenvolvido, nos países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Ele tem dentro dele empresas tanto dos mercados desenvolvidos como de países emergentes também estão aqui dentro dele. Então, você tem os mercados desenvolvidos, países desenvolvidos, e também temos países emergentes. Agora, eu coloquei aqui o VWO, que também é mercados emergentes, na minha carteira. Em outro vídeo eu vou mostrar isso, em uma porcentagem menor para não dar sobreposição, porque o VXUS, ele já tem dentro dele também mercados emergentes, mas de sobremaneira, ele investe com muito mais força nos países desenvolvidos, fora dos Estados Unidos, mas também ele tem um pouco lá de mercados emergentes. Então, para não dar sobreposição, eu adicionei o VWO, que é de mercados emergentes, mas depois eu vou mostrar, como eu falei, com uma porcentagem menor, para a gente não ter uma sobreposição e os dois estarem cumprindo a mesma função. Aqui eu tenho o que eu falei para vocês, né? Os ETFs que eu chamo de estabilidade. Né? No momento de crise, como agora nós estamos vivendo com essa guerra aí do Brasil, digo não Brasil, mas os Estados Unidos e Israel contra o Irã, o que é que acontece? A incerteza toma conta de todo mundo do ponto de vista de investimento. Então, o investidor vai correr para alguma coisa segura, né? Que ele traga segurança. Então, eles vão correr para onde? Vão correr para o dólar, vão correr para o ouro. Também agora a prata está em bastante ascensão, mas, de sobremaneira, as pessoas correm para o dólar e vão correr para o ouro. Então, aqui eu tenho esses dois ETFs, tá? Que investem em ouro, tá? O IAL, ele investe em ouro, não é o ouro físico, né? Muita gente também investe o ouro físico e tal, mas, sinceramente, aqui no Brasil não dá para investir em ouro físico. Eu não confio, não. Então, você investe através do ETF IAL. E aqui você tem o BND, que é o maior ETF de renda fixa. Então, esses ETFs aqui, eles dão uma certa estabilidade na carteira, um equilíbrio na carteira. Em momentos de crise, eles não oscilam muito pouco. E agora, se você acompanhar, o ETF IAL, ele deu uma subida muito violenta por conta justamente, sobremaneira, essa questão da guerra. E especificamente em momentos de crise, né? De estresse mundial, você vai ver sempre esses ETFs crescendo. E você investindo nos Estados Unidos, por si só, você está trazendo segurança à sua carteira. É por isso que lá na frente eu vou mostrar para você o seguinte, que quando você vai fazer uma carteira no Brasil, por exemplo, dependendo do seu perfil de risco, né? Se você é moderado, como eu, ou você tem um perfil conservador, você vai ter muito mais, em média 70% de renda fixa na sua carteira. Então, por que você tem que ter isso? Por conta da volatilidade, que é muito grande em ações diretamente, em outros tipos de investimento. Então, você tem que manter aí aproximadamente do moderado para cima, né? Podemos dizer assim, a partir do moderado para o conservador, você tem que ter muito mais renda fixa na carteira. No Brasil é assim. Mas quando você vai montar uma carteira, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você não precisa diversificar tanto em renda fixa. Colocar tanta renda fixa, e como eu falei, eu vou mostrar lá na frente, né, no vídeo que eu vou fazer, a porcentagem que eu tenho de cada ETF desse aqui. E você vai ver que não tem tanta renda fixa assim, porque só o fato de você investir em dólar, você já está trazendo segurança à sua carteira. Deu para entender? Então você não precisa colocar tanta renda fixa na sua carteira americana. Ao contrário do Brasil, que você não tem essa total segurança, estabilidade em todos os sentidos. A falta de estabilidade em todos os sentidos no Brasil nós temos, econômica, política e por aí vai. Então, você precisa realmente ter bastante renda fixa. Mas, vou repetir, quando você vai para a América, fazer uma carteira nos Estados Unidos, você não precisa colocar tanto peso assim de renda fixa na sua carteira, tá bom? Bom, esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo, eu vou mostrar para você qual é a porcentagem que eu tenho em cada um desses ETFs, tá bom? Se gostou do vídeo, curte, deixa um like, compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.